Olá, agora o meu nome é Alexandre Abreu e vou apresentar a minha proposta de resolução relativamente aos exercícios 9, 12 e 13, no âmbito das funções que saíram, portanto, no exame final nacional de Matemática A da primeira fase, em junho de 2023. Ora, portanto, isto vem na continuidade de vídeos que já se encontram disponíveis, eh, que já foram, portanto, alvo de resolução de outros exercícios que constituem o Exame Nacional de Matemática A do ensino secundário. Ora, eu passaria já para o exercício 9. Sejam f e g duas funções duas vezes diferenciáveis de domínios R e zero mais infinito, respectivamente, e seja R a reta da equação y igual a 2x menos 1, e sabe-se que a reta R é tangente ao gráfico de G no ponto da posição 1. Sabe-se também que o limite consistente para mais infinito, f de x menos 2x mais 1, é igual a zero. Portanto, sabe-se que, então, o que é que significa? Significa que a equação da reta y igual a 2x menos 1 é, eh, é uma reta oblíqua. eh, É uma reta oblíqua, portanto, é uma reta oblíqua e que é uma assíntota a f de x, quando x tende para mais infinito. Nos respectivos domínios, o gráfico de f tem concavidade voltada para cima e o gráfico G tem concavidade voltada para baixo. Agora considere as seguintes proposições. O gráfico da função f admite uma assíntota horizontal para x, quando x tende para mais infinito. É falso, isto é falso. Já vimos ali em cima que é falso, mas será explicado. Igual, portanto, 2 limite quando x tende para 1 de g de x igual a 2. E, finalmente, a segunda derivada de f de x é menor que a segunda derivada de g de x, qualquer que seja o x, ou para todo o x pertencente ao intervalo de zero a mais infinito. Bom, justifique que as proposições 1, 2 e 3 são falsas. Na sua resposta, apresente para cada uma das proposições uma razão que justifique a sua falsidade. Bom, já tínhamos visto, não é? Se f de x admitisse uma assíntota horizontal, teria que ser verdadeira a condição que o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos a equação da assíntota, mx mais b, em que m é o declive e b é a ordenada na origem, teria que ser igual a zero. E teria que ser uma assíntota horizontal, ok? Teria que o declive m ser igual a zero. Acontece que, como já vimos, o declive é da assíntota, é uma assíntota oblíqua, não é horizontal, cujo declive m é igual a 2 e ordenada na origem é igual a menos 1. Portanto, está aqui mais do que provado que a afirmação é falsa. Agora, no 2, sendo a R a reta tangente, portanto, a reta R tangente y igual a 2x menos 1, a g de x no ponto 1g de 1, este ponto é comum à reta e a g de x, não é? Pelo que o g de 1 teria que ser igual a y de 1. Ora, o g de 1, se formos ver, portanto, igual a y de 1, dá 1. Como g de x é duas vezes diferenciável, né, naquele intervalo, mais, 0 a mais infinito, então ela continua em todo o seu intervalo. Logo, o limite, quando x tende para 1, g de x, tem que ser igual a g de 1, igual a 1. O que prova que a afirmação é falsa, que diz que quando x tende para 1, é igual a 2. Finalmente, a terceira proposição também é falsa, porque no intervalo x, ao intervalo 0 mais infinito, que é o caso, f de x tem concavidade, segundo se afirma, voltada para cima.
E, portanto, se tem concavidade voltada para cima, quer dizer que a segunda derivada tem que ser maior ou igual a zero. E g de x tem concavidade voltada para baixo, o que significa que a segunda derivada de g de x tem que ser menor ou igual a zero. Então, qualquer que seja o x pertencente a esse intervalo, o g de duas linhas por ser negativo é sempre menor ou igual que f duas linhas de x, o que prova que a afirmação expressa a ser f duas linhas de x menor que a linha de x, g duas linhas de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 0 a mais infinito, é falso. Passemos então ao exercício 12. Portanto, seja a função do domínio 0 a π, f domínio 0 a π definida por f de x, sendo 2x mais x, e seja a reta da equação y igual a menos x mais 2. Qual das expressões seguintes pode definir a função derivada de f? Bom, vamos então fazer a derivada de f. E a derivada de f, desenvolvendo, não é? Portanto, fazendo o seno 2x igual a 2 seno x cosseno de x, portanto, há de ser a derivada de 2 seno x cosseno de x mais a derivada de x. E, portanto, a derivada de seno x cosseno de x, portanto, é a derivada do seno, que é cosseno, a multiplicar por cosseno, menos a derivada, peço desculpa, mais, não é? Mas a derivada do cosseno é menos seno, x vezes seno de x. Mais um, que é a derivada de x. Portanto, fazendo o desenvolvimento, nós vamos obter que a expressão da derivada de f de x é igual a 3 menos 4 seno ao quadrado de x. Portanto, será 3 menos 4 seno ao quadrado de x, é a resposta D. 12.2. Resolver este item sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. Mostra, recorrendo ao teorema Bolzano-Cauchy, que o gráfico da função f interseta a reta R em pelo menos um ponto abscissa pertencente àquele intervalo π sobre 6 a π sobre 3. Bom, nós temos então que vamos admitir seja h de x igual a f de x menos, menos x mais 2, okay? Que é, vamos admitir que, portanto, este h de x é igual a seno 2x mais 2x menos 2. Ora, se o seno de 2x, portanto, se f de x ela é contínua, sendo 2x mais x, ela é contínua no seu domínio, e a R também é contínua naquele domínio. Portanto, significa que a diferença das duas funções, dado por seno 2x mais 2x menos 2, é contínua também naquele intervalo. Então estamos em condições de poder aplicar o corolário do teorema de Bolzano-Cauchy, que diz o seguinte. Portanto, se o valor desta função h de x nos seus extremos for menor que zero, se for menor que zero, o produto dos seus extremos for menor que zero, então estamos em condições de aplicar o corolário de o corolário de Bolzano-Cauchy, do teorema de Bolzano-Cauchy. E, portanto, foi isso que fomos fazer. Portanto, h de π sobre 6 vezes h de π sobre 3, fazendo as contas. Portanto, este fator aqui que é composto de raiz quadrada de 3 sobre 2 mais π sobre 3 menos 2 tem um valor negativo. E o h de π sobre 3, que é este fator que aqui está, raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 2π sobre 3 menos 2, ele é positivo. E, portanto, verifica-se que h de π sobre 6, h de π sobre 3 é menor que zero. E, sendo h de x contínua em x naquele intervalo, então, pelo corolário do teorema de Bolzano-Cauchy, existe uma abscissa C pertencente ao intervalo aberto, π sobre 6, π sobre 3, porque é aberto, para dizer que o C é diferente de π sobre 6 e π sobre 3, tal que h de C é igual a zero. Portanto, está confirmado
Portanto, fica provado que existe pelo menos um ponto de interseção entre f de x e a reta R. Passemos então ao exercício 13. Sejam A e B números reais, não nulos, tais que não nulos. Portanto, podem ser positivos ou negativos. Tais que a reta da equação y igual a x mais b é tangente ao gráfico da função f de domínio R definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx. Determina as coordenadas do ponto de tangência. Bom, começamos por fazer o seguinte. Começamos por determinar a derivada da função f, que é igual a 2ax mais b, portanto é a derivada de ax ao quadrado mais bx, ok? E f' a derivada vai ser igual ao valor do declive da reta tangente à função. Então é fazer o que é o declive da reta, sendo a reta igual a y igual a x mais b, o declive tem o valor a. Então, igualamos. Portanto, a função igual a e obtemos que a abscissa terá que obedecer esta condição, a menos b sobre 2a. Ora, nós agora temos então que o f de x será igual no mesmo ponto, não é? Será igual a y. Portanto, se de facto há um ponto que é comum à reta e à função, então temos que ax ao quadrado mais bx há de ser igual a x mais b. E, portanto, colocando aqui no primeiro membro o x em evidência, imediatamente chegamos à conclusão que x é igual a 1. Portanto, ou seja, a abscissa já está determinada. Agora, a partindo agora da relação anterior, x igual a menos b sobre 2a, nós vamos chegar, portanto, ao ponto de tangência, não é? Portanto, o ponto de tangência é comum às duas equações, à reta e à parábola. Portanto, vai ser, partindo da reta, y igual a x mais b, para x igual a 1 temos y igual a mais b. Portanto, o ponto de tangência será 1a mais b. Partindo então da relação anterior, e substituindo o x por 1, vamos obter que o a tem que ser igual a menos b. Portanto, se o a tem que ser igual a menos b, significa que o a mais b tem que ser igual a zero, ou seja, está encontrada a ordenada do ponto de tangência e, portanto, portanto, o ponto de tangência que eu designei por t, 0. Ora bem, podemos talvez ver isto, como é que decorre, não é? Em termos gráficos, o que é que isto pode significar, não é? Portanto, em termos gráficos. Portanto, eu vou passar aqui para o Google e o GeoGebra gráfico e, portanto, e vamos colocar, já tenho isto relativamente ao exercício 13 e, portanto, cá temos o valor, não é? Vou variar o A, que é a ordenada, peço desculpa, que é o declive da reta, e a reta, eu vou aqui retirar aqui algumas coisas. Portanto, este é o declive da reta, vai ser AX mais B, já vemos que o B, o A é igual, portanto, o B é igual a menos A, e temos aqui a nossa parábola. E temos ali o ponto de tangência entre a reta e a parábola. Portanto, como se pode ver. Eu vou começar por variar o declive, o A, entre 0,1 e 20, só para verem o efeito de como é que as duas funções evoluem, a quadrática e a da reta, e como daquelas condições que são dadas no exercício, de facto o ponto de tangência é sempre 0. Portanto, fazendo agora variar o declive, o A, e por consequência o B é igual a menos A, vamos ver aqui o efeito. Okay?
Está a andar muito depressa, mas vê-se rapidamente aqui o efeito. Eu estou a pôr um declive até 20, que é um declive bastante elevado, e no limite, né, as duas funções teriam um declive. Né, se o valor de declive fosse infinito, estaríamos aqui, não é? Portanto, com as duas funções. Portanto, eu vou pôr a andar um bocadinho mais depressa, só para verem o efeito que, que tem à medida que eu vario o declive. Portanto, cá está o declive portanto, o efeito das duas funções. Portanto, é este o efeito que faz com que o ponto de tangência mantenha sempre constante 0. Portanto, eu vou parar, só foi para dar uma imagem, uma visualização do que é que, no contexto daquele problema. Portanto, isto consegue-se fazer, portanto, é esta a situação. Com esta, termina então, termina então este vídeo com a resolução dos exercícios 9, 12 e 13, respeitando a funções, e, portanto, qualquer questão que queira ser endereçada pode ser endereçado para o meu correio eletrónico abreu.mate61@gmail.com. Meu nome é Alexandre Abreu e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela vossa atenção.